Laura. Eu vou apresentar um trabalho sobre a pandemia da Covid-19 e o meio ambiente, o impacto no uso dos descartáveis e de serviços de delivery no Brasil. Bom, durante a pandemia da Covid-19, ficou evidente o papel do plástico na sociedade, uma vez que equipamentos considerados vitais para o enfrentamento à pandemia, como os respiradores, eles possuem partes plásticas e também os equipamentos de proteção individual, como as máscaras, que evitam a transmissão do vírus, também possuem algumas partes de plástico. Porém, o consumo de plástico de curta duração também aumentou, como talheres, copos e pratos, como uma tentativa da indústria de vender a importância desses produtos para vender alimentos livres dos vírus. Só que hoje em dia a gente sabe que lavar copos com água e sabão, e talheres e pratos, já é o suficiente para você destruir qualquer traço do vírus. Esses utensílios feitos de porcelana ou de vidro, eles podem ser reutilizados depois, ao contrário do plástico que é descartado. Além disso, com o fechamento das unidades de alimentação de forma presencial, os serviços de delivery eles surgem como uma janela de oportunidade para esses estabelecimentos continuarem economicamente ativos e atenderem às demandas da população. Só que esse aumento do serviço de delivery também surge junto com o aumento do consumo de plástico, uma vez que as embalagens de delivery elas são feitas de plástico, gerando aí resíduos sólidos por conta do descarte desses materiais. Isso acarreta no aumento da poluição por conta do plástico. E isso é muito grave, uma vez que no Brasil apenas 1,28% desse material é reciclado. A popularização do consumo de plástico em virtude dos seus benefícios para a saúde social, segurança e energia, por conta de uma busca por um estilo de vida cômodo, por conta de ser rápido, de fácil uso, através dos canudos, das sacolas plásticas e demais utensílios feitos de plástico, incluindo a comida para viagem, elas formam a base material da vida cotidiana atualmente. E esse aumento do consumo e da produção de plástico leva ao acúmulo excessivo dele nos oceanos. Estima-se que desde 2004 a produção mundial de plástico foi igual ao período do meio século anterior, e calcula-se que a massa total de plásticos virgens já produzidos chegue a 8,3 bilhões de toneladas. É importante a gente falar sobre a conscientização acerca da sustentabilidade, porque antes das medidas restritivas impostas pelo vírus da SARS-CoV-2, antes da pandemia da Covid, a conscientização sobre a sustentabilidade ela tinha ganhado um grande impulso e a legislação refletia isso, através do Acordo de Paris e dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram delineados na Assembleia Geral da ONU e eram uma promessa de compromisso global para combater as mudanças climáticas. Além disso, a cúpula do Grupo dos Sete reconheceu que em 2015 a poluição marinha ela era um desafio global e que também afeta os ecossistemas marinhos e costeiros, além da saúde humana. E por conta disso aprovou a Carta dos Plásticos do Oceano em 2018, que comprometeu a tomar ações específicas para reduzir os plásticos no ambiente marinho. No Brasil, a gente gosta de destacar o movimento Menos um Lixo, que vem ganhando destaque, e ele é um negócio de impacto socioambiental focado na educação, na comunicação e no empoderamento dos indivíduos, para que eles saibam que podem mudar o mundo através de pequenos gestos. Ou seja, o consumidor ele tem, dentro do movimento Menos um Lixo, um papel central e é o ator principal desse movimento. Por conta disso, e considerando a crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, que acabou promovendo o consumo de plásticos e o aumento da utilização dos sistemas de delivery, que também é relacionado ao aumento do consumo de descartáveis, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a utilização dos descartáveis e dos sistemas de delivery de forma a promover estratégias de prevenção para o problema de poluição por plástico. Para o estudo foi realizada uma pesquisa online, aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Unirio, sobre esse número que vocês estão vendo aqui na tela. O estudo foi realizado entre 26 e 30 de abril de 2021 e foram convidados a responder à pesquisa pessoas de ambos os gêneros, com idade superior ou igual a 18 anos, brasileiros e residentes no Brasil.
Participaram do nosso estudo 145 indivíduos e as perguntas feitas elas eram fechadas sobre os aspectos referentes ao consumo de descartáveis, economia, isolamento pela pandemia do coronavírus e a caracterização sociodemográfica dos participantes. A coleta de dados foi feita através da plataforma Google Forms e depois de coletados, os dados foram tabulados no Excel e a caracterização da amostra foi realizada através da distribuição de frequência variável. Bom, os resultados, né? Com relação às características sociodemográficas e socioeconômicas dos participantes, 86,21% deles eram do sexo feminino, 80,55% eram residentes da região sudeste do Brasil. A faixa etária predominante no estudo foi os 37 anos e 66,49% possuíam ensino superior completo. Além disso, 92,41% recebiam mais do que um salário mínimo, que na época era R$ 1.045, 41,10% tiveram a renda diminuída durante a pandemia, 77,93% tiveram alguma modificação na alimentação durante a pandemia e 47,26% saíam de casa apenas quando inevitável durante a pandemia. Aqui a gente pode ver a tabela que a gente fez com os nossos resultados com relação ao consumo de descartáveis e o uso do serviço de delivery durante a pandemia da Covid-19. Com relação ao uso de descartáveis, a gente verificou que 86,81% não utilizavam descartáveis e foi observada a associação entre a renda e o consumo de descartáveis, sendo maior em indivíduos com renda abaixo de R$ 500. E sobre a preocupação com o consumo de descartáveis, a maioria, 52,38%, disse ser indiferente, em especial para o sexo masculino. Também foi perguntado sobre o hábito de utilizar o delivery, e 48,63% afirmou que sim, só que eles já possuíam esse hábito antes da pandemia. E 71,23% dos participantes da pesquisa afirmaram utilizar atualmente sistemas de delivery durante a pandemia. A gente sabe hoje que a poluição por plástico ela é um dos maiores desafios do antropoceno, e os especialistas estimam que até 10% dos detritos produzidos entrarão no mar, e que os plásticos eles superarão os peixes no oceano até 2050, o que é muito preocupante. A poluição por plástico ela tem inúmeros efeitos negativos, né? E eles são prejudiciais para os animais marinhos por conta da contaminação dos oceanos, para o meio ambiente, porque acelera as mudanças climáticas devido à emissão de CO2 para sua fabricação e contamina praias, afetando o turismo e as populações tradicionais, como pescadores e marisqueiras, e também para a saúde humana, porque animais que consomem plástico são capturados e vendidos para consumo humano. Com relação ao delivery, a pandemia da Covid ela promoveu um aumento no sistema de entregas e de serviços, e eles foram classificados como atividades essenciais desde o primeiro momento da quarentena, de acordo com o artigo 3 do Decreto número 10.282, de 20 de março de 2020. Em consequência disso, os bares, as lanchonetes e os restaurantes, eles adotaram ou intensificaram a sua presença no ambiente digital, principalmente em aplicativos de delivery de comida. E é importante falar que a pandemia deu visibilidade para certas modalidades de trabalho através de plataformas ou aplicativos, o que dá luz a contradições estruturais da sociedade brasileira, intensificando a desigualdade social já presente. E também é importante pontuar que, com a chegada da pandemia da Covid-19 no Brasil, isso acarretou nas medidas de restrição e isolamento, o que desencadeou mudanças nos hábitos de consumo da população. Com isso, a gente pode concluir que a pandemia da Covid-19 impactou a população brasileira significativamente, e por meio dessa pesquisa, o público que participou frisou que seus hábitos de consumo foram realmente alterados com a maior utilização de produtos e serviços, especialmente por meio da entrega rápida, o delivery, devido ao isolamento social necessário como um dos protocolos de segurança, onde muitos aderiram para evitar a disseminação da Covid-19.
Acredita-se que a divulgação dos resultados de pesquisa como essa sejam necessários a fim de viabilizar a melhoria das intervenções, objetivando a implantação de políticas públicas eficazes para melhorar a preservação do meio ambiente em que vivemos. Essas são as minhas referências. Obrigada!